nós vamos dar continuidade à matéria, nós vamos continuar o assunto que nós iniciamos lá em fevereiro. As primeiras matérias que nós trabalhamos, nos 2 segundos, foram vírus e viroses. Nós, continuando o assunto da apostila, nós vamos falar agora de reino monera. Primeira coisa, o que é um reino para a biologia? Reino, gente, nada mais é do que um grupo de seres vivos. A biologia, ela tenta agrupar os seres vivos no intuito de facilitar a sua compreensão. Por exemplo, imaginem que uma aula de mamífero eu tivesse que falar de todos os mamíferos do planeta Terra. A gente ficaria décadas aqui falando do assunto e nunca terminaria. Agora, se eu pegar o ser humano como exemplo de mamífero, falando do ser humano, eu posso entender todos os demais representantes daquele grupo. Então a biologia, ela tenta agrupar os seres vivos no intuito de facilitar a sua compreensão. Então entendam que reino monera nada mais é do que um grupo de seres vivos formado pelas bactérias e pelas arqueobactérias. Eubactéria, que é esse nome que aparece aqui, nada mais é do que aquilo que você conhece simplesmente com o nome de bactéria. O que você chama de bactéria, a biologia chama de eubactéria. Eubactéria é o mais famoso exemplo de indivíduo do reino monera. Embora seja o mais famoso, não é o único exemplo. Existe um outro cara, um outro exemplar desse grupo, que é a arqueobactéria. Não tão famoso, não tão conhecido, mas é um outro integrante do reino monera. Então entendam que o reino monera é um grupo de seres vivos representado pelas bactérias e pelas arqueobactérias. Eu é um prefixo que quer dizer verdadeiro. Então, eubactéria significa bactéria verdadeira. Significa bactéria no sentido literal da expressão. E a gente começa falando exatamente dela. A gente começa o assunto reino monera falando exatamente das eubactérias. O que é uma bactéria do ponto de vista biológico? Quais as características de uma bactéria que a difere de outros seres aqui na natureza? Primeira delas, toda bactéria é unicelular, ou seja, toda bactéria é formada por uma única célula, não existe bactéria multicelular, não existe bactéria que apresente mais de uma célula, e a mais gritante característica de bactéria é que toda bactéria é procarionte. Nesse momento eu acho válido você ou sublinhar, ou circular, ou passar um marca-texto na anotação que você faz aí no caderno. Deixe essa palavrinha evidente em suas anotações. Deixe que isso chame sua atenção na hora que você pegar esse material para dar uma estudada. Toda bactéria é procarionte. Júnior, o que é procarionte? Procarionte, gente, é toda célula que não tem uma membrana chamada carioteca. Como assim? Se eu pudesse fazer uma viagem ao interior de uma célula humana, lá dentro eu encontraria o DNA. Eu observaria que ao redor do DNA humano existe uma película, existe uma membrana chamada carioteca. Toda célula que tem carioteca, eu a chamo eucarionte. Aquela célula que não apresenta essa película, que não apresenta carioteca, eu chamo de procarionte. O exemplo mais famoso na natureza de célula procarionte é a bactéria. A partir de agora, gente, você toda vez que lê, que ouvir bactéria em algum local, primeira imagem que deve vir à sua mente é de uma célula procarionte. Para a gente, a partir desse momento,
bactéria e procarionte passam a ser expressões sinônimas. Bactéria, reitero, é o exemplo mais famoso de célula procarionte na natureza. É como se o DNA da bactéria ficasse solto dentro da célula. É como se o DNA da bactéria ficasse solto no citoplasma. Não existe essa película, não existe essa membrana chamada carioteca. Não é mais permitido a você confundir eucarionte e procarionte. O único grupo na natureza que os representantes são procariontes é o reino monero. Os únicos representantes procariontes na natureza são eubactérias e arqueobactérias. Todos os demais seres vivos são eucariontes. Fungo, protozoário, alga, planta, animal, todo mundo é eucarionte. Eu disse há pouco que toda bactéria é unicelular. Ou seja, toda bactéria apresenta apenas uma célula. Eu fiz questão de desenhar aqui no quadro a estrutura de uma bactéria. Eu fiz questão de colocar um desenho de uma bactéria para a gente entender os principais componentes de uma estrutura bacteriana. Então, esse desenho, esse esqueminha aqui no quadro, representa uma bactéria. Como a bactéria tem apenas uma célula, tudo o que acontece na bactéria ocorre dentro dessa célula única. Essa célula tem que se virar e realizar todos os eventos mantenedores da vida desse indivíduo. Então, vamos agora entender quem é quem aqui na história. Acompanhe no desenho aqui. Onde eu estou passando o dedo aqui, essa linha preta no desenho é a membrana plasmática da bactéria. Membrana plasmática, gente, é uma estrutura que controla a entrada e saída de substâncias na bactéria. Qualquer coisa para entrar e ou sair da bactéria, obrigatoriamente passa pela membrana plasmática. A membrana é como se fosse o porteiro celular. É ela que vai controlar todo o tráfego, todo o fluxo de substâncias, de moléculas em uma bactéria. Assim como a membrana plasmática do ser humano, a membrana plasmática de uma bactéria, ela é formada de fosfolipídio e proteína. Eu digo então que a membrana plasmática de uma bactéria tem composição fosfolipoproteica. Tal qual a minha membrana plasmática, a membrana de uma bactéria é formada por fosfolipídio e proteína. Tá, Júnior? Não existe nenhuma diferença entre a membrana plasmática da bactéria e do ser humano? Uma única para a gente considerar aqui. A minha membrana tem na sua composição, além de fosfolipídio e proteína, uma molécula chamada colesterol. Colesterol esse que é ausente nas bactérias. Bactéria não apresenta colesterol. O que difere na prática a minha membrana da membrana bacteriana é o colesterol. Eu tenho colesterol. Eu humano, eu animal, apresento colesterol. Bactéria não tem colesterol. Alguns detalhes que eu queria que você soubesse. Antibiótico, gente, é toda e qualquer droga que tem ação sobre bactéria. Antibiótico é qualquer medicamento que atua matando ou impedindo a reprodução de uma bactéria. Alguns antibióticos atuam destruindo a membrana plasmática da bactéria. Quando o antibiótico destrói a membrana, a bactéria perde esse controle do que está entrando e do que está saindo. Nesse momento, a bactéria começa a perder água, sal, glicose, lipídio, e é a perda desses componentes que vai levar a bactéria ao óbito. Então, antibiótico é todo e qualquer medicamento que atua matando a bactéria.
Alguns antibióticos têm como alvo de ação a membrana plasmática. Ao destruir a membrana, a bactéria perde o controle do que está entrando e do que está saindo, começa então a perder vários componentes essenciais à sua existência, como água, glicose, carboidrato, de maneira geral, e a perda desses componentes é que vai levar a bactéria ao óbito. Outro componente da bactéria, esse aqui onde eu estou passando o dedo em vermelho, aí no desenho, é uma estrutura chamada parede celular. A parede celular é uma camada de açúcar, de carboidrato muito duro, muito rígido, que vai proteger a bactéria. Proteção aqui no sentido literal e mais amplo da expressão. Proteção contra pancada, contra choque mecânico, contra anticorpo. É como se a parede celular fosse uma carapaça, um escudo que protege a bactéria de quaisquer adversidades do ambiente. Essa parede celular, além de proteção, é ela que dá formato à bactéria. Como assim, Júlio? Se a bactéria é quadrada, é redonda, é triangular, o formato que uma bactéria tem na natureza se deve à sua parede celular. E uma última informação sobre a parede celular: na bactéria, ela é formada por um composto chamado mureína ou peptidoglicano. Mureína ou peptidoglicano são nomes do carboidrato, do polissacarídeo, do açúcar que compõem a parede celular de uma bactéria. É válido ressaltar, gente, que outros seres vivos têm parede celular. Planta tem parede celular, fungo tem parede celular, alga tem parede celular, mas em cada grupo de ser vivo, a composição química é diferente. Por exemplo, planta tem parede celular de celulose, fungo tem parede celular de quitina, bactéria tem parede celular de mureína ou peptidoglicano. Esses nomes estranhos dizem respeito ao carboidrato, ao nome do açúcar que compõe a parede celular de uma bactéria. Já que eu comentei sobre antibiótico no tópico anterior, é válido aqui tecer um comentário. Alguns antibióticos, por exemplo, a penicilina, atuam destruindo a parede celular da bactéria. Quando a penicilina destrói a parede celular, a bactéria perde sua proteção natural. Sem essa capa protetora, a bactéria fica muito mais exposta às adversidades do ambiente. Por exemplo, ao ataque dos meus anticorpos. Então, quando eu estou com infecção bacteriana na garganta e tomo o antibiótico penicilina, o antibiótico vai lá na parede celular, destrói a parede celular. Uma vez destruída, a bactéria perde sua proteção, facilitando que o meu anticorpo atue, que o meu anticorpo elimine aquele micro-organismo do meu corpo. Na prática, o que a penicilina faz é inativar uma enzima chamada transpeptidase. A transpeptidase é a enzima que produz, que monta a parede celular. Sem transpeptidase, não há produção de parede. Sem parede, a bactéria perde esse escudo, essa capa que a protege. Outro componente, aqui no desenho, onde eu estou passando o dedo aqui, essa parte azul do desenho é a cápsula. A cápsula ela é formada por um carboidrato bem grudento, bem gelatinoso, de consistência análoga ao muco nasal, ao popular catarro. Esse aspecto grudento, gelatinoso da cápsula é que vai permiti-la aderir a determinado local. Então, a função majoritária da cápsula é adesão, é fixação, é grudar a bactéria a determinado local. Por exemplo, a cárie é uma condição bacteriana. Você concorda comigo que para a bactéria da cárie
me causar a cárie propriamente dita, ela tem que grudar no meu dente. Não por acaso, a bactéria da cárie tem uma cápsula bem grossa, bem espessa. É essa estrutura que vai capacitar a bactéria a aderir-se ao esmalte do dente. Então, função da cápsula é a função de fixação. Outro componente aqui no desenho, onde eu estou apontando o dedo aqui, em pincel preto, esse rabinho, entre aspas, da bactéria é o flagelo. O flagelo, gente, tem como função principal a locomoção. Tal qual o espermatozoide tem um rabinho que ele utiliza para deslocar o sistema reprodutor feminino, as bactérias, principalmente as aquáticas, têm essa estrutura que é o flagelo, que vai ser útil àquele indivíduo para o deslocamento lá na água. Então, lá na água, o batimento do flagelo atua com uma força motriz, impulsionando a bactéria. Então, a função principal do flagelo é locomoção. Esses pelinhos, entre aspas, onde eu estou apontando o dedo aqui, representado em pincel laranja, esses pelinhos são as fímbrias. Tal qual a cápsula, a fímbria também tem a função de fixação. A fímbria também tem a função de grudar, de aderir a bactéria a determinado substrato. Reparem que na bactéria eu tenho duas estruturas que executam uma mesma tarefa. Por isso mesmo, a bactéria ou tem cápsula ou tem fímbria. Dificilmente os dois ao mesmo tempo. A bactéria geralmente ou tem cápsula ou tem fímbria. Já que os dois executam a mesma tarefa, não faz tanto sentido assim um mesmo indivíduo apresentar as duas estruturas. O que vai determinar isso é padrão genético. Se vai ter cápsula, se vai ter fímbria, isso é variável de espécie para espécie. Fato é, tanto cápsula quanto fímbrias atuam na adesão, na fixação da bactéria a determinado local. Outra estrutura da bactéria, onde eu estou passando o dedo aqui, essa parte preta do desenho, essa curvatura da membrana plasmática é chamada de mesossomo. Mesossomo é uma curvatura da membrana, é um dobramento, é uma invaginação da membrana, onde eu encontro uma quantidade altíssima de enzimas responsáveis por degradar a glicose, por degradar o alimento e produzir ATP, e produzir energia. Ô Júlio, como assim? Uma lâmpada, uma televisão, um aparelho celular, tudo isso precisa de energia para poder funcionar. Assim como aparelhos eletroeletrônicos dependem de energia para o seu funcionamento, os seres vivos também precisam de energia para executar suas funções. Exemplo, para eu andar, para eu correr, para o coração bater, para eu pensar, tudo isso demanda energia. De onde que minha célula retira energia? Quebrando glicose. Toda vez que glicose for quebrada dentro da célula, vai produzir uma molécula chamada ATP. Esse ATP é que meu corpo, é que minha célula vai utilizar para realizar suas funções vitais. Tal qual acontece com o ser humano, a célula de uma bactéria também precisa de energia. Na hora que vai quebrar a glicose, boa parte das enzimas presentes ou utilizadas, melhor dizendo, na quebra da glicose, estão reunidas nessa estrutura chamada mesossomo. Então, o mesossomo é uma curvatura, é um dobramento da membrana, onde naquele ponto eu tenho uma grande quantidade de enzimas que serão úteis na quebra da glicose e na produção de ATP. O ATP é como se fosse uma molécula que a célula utiliza como fonte de energia para realizar suas funções vitais. Em vermelho, galera, aqui no desenho, onde eu estou passando o dedo aqui,
Essa estrutura em vermelho no desenho é o nucleóide. O que é o nucleóide na prática? Nucleóide é o DNA disperso no citoplasma. Lembrem que bactéria é procarionte, isto é, bactéria não tem carioteca. O DNA da bactéria, ele fica meio solto no vai e vem aqui do citoplasma. Esse DNA solto, disperso aqui no citoplasma, eu chamo de nucleóide. Então, o nucleóide é o DNA no vai e vem ali da célula. Alguns detalhes que eu queria comentar com vocês sobre o DNA de uma bactéria. Primeiro, o DNA de uma bactéria é único e circular. O que é isso, João? Se eu pudesse invadir uma célula humana, lá dentro eu encontraria, na maioria das células, 46 moléculas de DNA. O ser humano apresenta 46 cromossomos na maioria das células. Bactéria, diferente do ser humano, só tem um cromossomo. Bactéria só tem uma molécula de DNA. Então, dentro da bactéria, existe apenas uma molécula de DNA. Mais do que isso, o DNA da bactéria, ele é diferente do meu. O DNA humano tem aquele formato que é bem característico, um formato linear. Você concorda comigo que se eu olhar para esse desenho aqui, eu sei onde começa e onde termina a molécula de DNA. Eu digo então que o DNA humano tem um aspecto linear. Lá na bactéria, é como se as duas pontinhas do DNA estivessem interligadas. O que dá ao DNA da bactéria esse aspecto arredondado. Então, diferente do meu DNA, que é linear, o DNA da bactéria tem um aspecto arredondado. É como se as duas pontinhas do DNA estivessem interligadas. E uma última informação que eu acho válido comentar sobre o DNA da bactéria é que o DNA da bactéria não tem uma proteína chamada histona. Histona, gente, é uma proteína qual o DNA fica enrolado. Como assim, João? Dentro da célula humana, o DNA fica todo enroladinho a uma proteína chamada histona. Quando o DNA enrola-se a histona, ele fica mais compactado, mais organizado. Detalhe, na bactéria não tem essa proteína histona. O DNA da bactéria, ele não está enrolado a essa proteína chamada histona. É um outro ponto que difere o DNA da bactéria do DNA humano. Existe uma outra característica do DNA da bactéria. DNA da bactéria não apresenta introns. Intron é uma região do DNA não codificante. É um grupo de letrinhas do DNA que não é responsável por uma dada característica. É como se todo o DNA da bactéria fosse codificante. É como se todo o DNA da bactéria fosse responsável por expressar uma dada informação àquele indivíduo. Cerca de 80% do DNA humano é formado por intron. É o chamado DNA lixo. Aparentemente não serve para nada, não confere nenhuma característica, nenhuma informação. Lá na bactéria não existe intron. Todo o DNA da bactéria é codificante. Todo o DNA da bactéria fornece àquele indivíduo uma dada característica. Outro componente presente aqui na bactéria é o ribossomo. O ribossomo, gente, é o que eu representei aqui no desenho por essa bolinha em pincel verde. O ribossomo tem a função de produzir proteínas. Então, o ribossomo é uma organela que tem a função de síntese proteica. Sintetizar quer dizer produzir. É válido ressaltar que o ribossomo
é a única organela de uma bactéria. Bactéria não apresenta mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, nada disso tem na bactéria. A única organela que bactéria tem é o ribossomo. E é também válido essa informação que o ribossomo da bactéria é menor do que o ribossomo do ser humano. Se eu pudesse mostrar para vocês aqui, colocasse um ribossomo do ser humano desse lado e um ribossomo da bactéria do outro lado, vocês observariam que o ribossomo da bactéria é bem menor do que o meu ribossomo. Existe uma diferença estrutural entre o ribossomo humano e o ribossomo da bactéria. Nós há pouco falamos de antibiótico. Eu comentei que antibiótico, alguns destroem a membrana, outros destroem a parede celular, mas existem antibióticos que atuam destruindo o ribossomo da bactéria. Por exemplo, um antibiótico chamado tetraciclina. A tetraciclina é uma droga que, ao destruir o ribossomo da bactéria, a incapacita de produzir proteína. Se a bactéria é incapaz de produzir proteína, ela vai morrer por deficiência proteico-enzimática. Sem proteína, sem enzima, a bactéria não consegue continuar as suas reações fisiológicas. Então, alguns antibióticos têm como terceiro alvo de ação os ribossomos. O ribossomo é quem produz proteína. Sem ribossomo, a bactéria cessa a produção de proteína, e isso, a curto, médio prazo, ou vai impedir a reprodução, ou vai matar a bactéria. Último componente aqui do desenho, que falta a gente comentar para finalizar a estrutura de uma bactéria, é esse cara aqui, é o plasmídio. Plasmídio, gente, nada mais é do que um DNA extracromossômico. Plasmídio é um DNA extracromossômico. Como eu posso entender essa expressão? Plasmídio nada mais é do que um pedacinho de DNA não essencial à bactéria. A bactéria não precisa desse cara para manter-se viva. A bactéria vive muito bem sendo plasmídio. Por isso ela é chamado de DNA extracromossômico. Por isso ela é chamado de DNA não essencial. Se eu sou uma bactéria, eu não preciso diretamente do plasmídio para me manter vivo. Agora, se eu apresento plasmídio, geralmente eu tenho vantagens em detrimento à bactéria que não tem. Se nós somos bactérias, você tem o plasmídio e eu não, nós podemos coexistir no ambiente. Nós podemos existir, colonizar ao mesmo tempo uma determinada área. No entanto, o fato de você ter o plasmídio vai lhe conferir algumas vantagens que eu não tenho. Qual vantagem, Júnior? Por exemplo, que o plasmídio fornece à bactéria resistência a antibiótico. Geralmente o plasmídio, ele é um pedacinho do DNA que torna a bactéria resistente a determinada droga. Lembrem que antibiótico é toda droga que atua sobre bactéria, que mata a bactéria. Eu não preciso normalmente dele para me manter vivo, se eu sou uma bactéria. No entanto, se eu tenho plasmídio, eu posso ter vantagens que outra bactéria não vai ter. Então, o plasmídio traz alguns benefícios, por exemplo, a resistência ao antibiótico. Comentei há pouco que antibiótico ou atua na membrana, ou atua na parede, ou atua destruindo os ribossomos. Eu acho muito válido vocês anotarem em algum local, onde vocês estão fazendo as anotações aí no caderno, separem um espacinho e escrevam, por favor, isso aí em algum local. Antibiótico não atua sobre vírus. Repito,
Antibiótico não atua sobre vírus. Esse é um dos assuntos mais clássicos de bactéria em vestibular. Como nós temos os vestibulares como norte orientador, entender isso é crucial para a gente fazer uma boa prova em que Rhino Monera, em que bactéria é um assunto clássico. Não se trata doença viral, gente, fazendo uso de antibiótico. Eu não trato dengue, zika, febre amarela, Covid-19, nada disso é tratável diretamente com antibiótico. Não se trata doenças virais com antibiótico. A explicação é muito óbvia, é muito simples. Do que nós já estudamos de vírus e o que eu comentei de bactéria aqui agora, é fácil entender o motivo. Presta atenção, eu disse a vocês que antibiótico atua destruindo ou membrana plasmática, ou parede celular, ou ribossomo. Nós sabemos muito bem dos assuntos anteriores que vírus não tem nem membrana, nem parede e nem ribossomo. Vírus é uma estrutura acelular. Vírus não é célula. Vírus não tem célula. Vírus não tem nem parede, nem membrana, nem ribossomo. Então, quando eu estou gripado e faço uso do antibiótico, não vai mudar nada meu quadro gripal. Por que que o antibiótico não vai atuar sobre o vírus da gripe? Resposta muito simples, muito fácil de ser entendida. O antibiótico não tem onde atuar lá no vírus. O antibiótico não tem alvo de ação no vírus, já que o vírus é isento de parede, membrana e ribossomo. Lembrem, vírus é uma estrutura acelular. Então, entender esse tópico nessa primeira aula, nesse primeiro momento sobre bactéria, é talvez o assunto mais relevante do vídeo aqui de hoje. Próxima aula, a gente, claro, vai continuar esse assunto. Na próxima aula a gente vai falar de morfologia bacteriana, vai falar de reprodução e continua esse assunto. No mais, um abraço, até o próximo vídeo.